precisamos falar sobre armas e direito à legítima defesa. Infelizmente, hoje ocorreu um atentado em Suzano, no estado de São Paulo, onde 2 adolescentes entraram, atiraram em várias pessoas, mataram algumas pessoas e depois cometeram suicídio. Toda vez que ocorre um atentado desse tipo, a mídia levanta a discussão sobre as armas, sobre a posse de armas de fogo, sobre o porte de armas de fogo. Toda vez que ocorre um atentado desse, a mídia levanta essa questão, levanta esse debate. E diz o seguinte, a mídia joga o seguinte, é perigoso ter arma, tá vendo? Se liberarem as armas, vai acontecer um bang bang nesse país. Se liberarem as armas, vão acontecer várias coisas. Se liberarem as armas, vai ser impossível sair na rua. Se liberarem as armas, vão acontecer várias tragédias e não sei o que lá. Vamos fazer um exercício agora. Vamos fazer um exercício. Primeiro, todas as pessoas que são contra o armamento da população não leram o mínimo sobre isso. Não fizeram um estudo mínimo sobre isso. Ah, mas tem os especialistas de droga nenhuma. Especialistas de droga nenhuma. Porque são especialistas em falar um monte de bobagem, um monte de besteira. São especialistas em falar abobrinhas. Hoje, nas redes sociais, vários parlamentares de esquerda postaram resumidamente o seguinte, tá vendo? O governo Bolsonaro quer liberar as armas. Se liberar as armas, vai acontecer coisa pior. Prestem atenção, são pessoas que sequer leram o próprio Estatuto do Desarmamento. São pessoas que sequer leram a lei. São pessoas que não fazem ideia de quais os pré-requisitos para se ter uma arma. São pessoas que não leram a lei. Vamos fazer um exercício aqui. Um exercício bem básico, tá? Para que a gente possa entender. Vamos lá. Aqui no Brasil, todo mundo já sabe, vigora o Estatuto do Desarmamento. Ou seja, o cidadão não pode ter arma. Não pode. Se eu quiser ter uma arma, eu tenho que... Eu vou até pegar as informações aqui. Vamos lá. Artigo 4 da Lei 10.826 de 2003, Estatuto do Desarmamento. O artigo 4 diz o seguinte: para adquirir arma de fogo de uso permitido, o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade... O que é efetiva necessidade? O que é efetiva necessidade? Eu acho que eu posso declarar a efetiva necessidade de morar no Rio de Janeiro. Efetiva necessidade é uma coisa muito subjetiva. É muito dúbio. O que é uma efetiva necessidade? Efetiva necessidade é eu exercer o meu direito de legítima defesa? Isso é uma efetiva necessidade. Efetiva necessidade é eu morar no estado do Rio de Janeiro, onde morrem mais gente, onde morrem mais pessoas, do que nas guerras lá do Oriente Médio? Isso é efetiva necessidade. Então, será que eu posso colocar isso na minha solicitação? Efetiva necessidade? Vamos lá. Preste atenção como é que
as pessoas não leem a lei. As pessoas não leem a lei. Presta atenção. Além de declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos: comprovação de idoneidade com apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais. Ou seja, para ter uma arma não pode ter antecedentes. Tem que ter a ficha limpa, vamos dizer assim. Para você, cidadão de bem, adquirir uma arma de fogo, você tem que ter a ficha limpa. Você não pode ter antecedente criminal, tá? E não está respondendo a inquérito policial ou processo criminal. Apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa, ou seja, você tem que ter endereço fixo e você tem que ter uma ocupação lícita. Você tem que ter uma ocupação lícita. Comprovação de capacidade técnica e aptidão psicológica para o manuseio da arma de fogo, atestada na forma disposta no regulamento dessa lei. Ou seja, você tem que fazer um teste psicológico, ou seja, resumo da obra, você não pode ser maluco, você não pode ser doido, você não pode ser um psicopata para ter arma de fogo. E outra coisa, você tem que ter aptidão técnica, ou seja, você tem que ter, no mínimo, um curso aí de tiro, alguma coisa assim. Tá? Aí eu pergunto, os bandidos, eles atendem a esses requisitos? Os bandidos, eles têm certidões negativas de antecedentes criminais? Bandido responde processo criminal? Bandido tem aptidão psicológica? Bandido tem preparo? Ele fez curso de tiro? O bandido tem ocupação lícita? Então, por que o bandido tem arma e eu não posso ter? Por que o bandido tem arma e eu não posso ter? Aliás, esse requisito aqui de negativa de antecedentes criminais, se você pegar qualquer bandido, pelo menos aqui do Rio de Janeiro, ele não tem só uma passagem pela polícia. Não tem só uma. Não tem mesmo. Não tem só uma passagem pela polícia. Então, assim, eu, cidadã de bem, tenho que fazer isso aqui para adquirir uma arma de fogo. Aí o bandido não faz nada disso e tem um monte. Tem um monte de arma de fogo. Vamos lá. O Brasil, ele já bateu os 60 mil homicídios por ano. 60 mil homicídios por ano. Esses homicídios são cometidos pelo cidadão de bem? Se o cidadão de bem não tem acesso à arma, é ele que mata? É o cidadão de bem que mata se ele não tem acesso à arma de fogo? Então o discurso que usam, que utilizam de que se derem arma ao cidadão de bem vai virar um bang bang é mentira. Porque o bang bang, vamos dizer assim, o faroeste já existe. Já existe. Pessoal, eu moro no Rio de Janeiro. Existem várias vias expressas que passam praticamente por dentro de determinadas favelas. A Avenida Brasil, ela corta o município inteiro, de Santa Cruz até o centro da cidade. Ela corta o município inteiro e ela passa por locais perigosíssimos, onde tem arrastão, onde tem troca de tiro com a polícia. As pessoas têm que parar o carro, têm que se abaixar para não levarem um tiro. A linha vermelha, ela passa por dentro da maré. Quantas vezes vocês já viram, vocês que são de outros estados, já viram o trânsito todo parado, as pessoas do lado de fora do carro, jogadas no chão, com a mão na cabeça, esperando passar o tiroteio? Quantas vezes vocês já não viram isso? Inúmeras vezes. Então, essa coisa de que se der arma ao cidadão de bem, vai ter bang bang, faroeste, não sei o que lá, é lorota. Porque o faroeste já existe. E o cidadão de bem não protagoniza esse faroeste.
Como eu havia falado, as pessoas, elas falam muita coisa errada, muita informação distorcida com relação às armas, porque elas simplesmente não leem. Simplesmente não leem. Então, para encerrar esse vídeo, eu quero indicar 2 livros ótimos que tratam sobre esse tema. Existem outros que tratam sobre o tema de armas, mas esses 2, para mim, são os mais, eu não vou dizer os mais importantes, mas os mais objetivos, né, com relação a isso. Esse, Preconceito contra as Armas, do John Lott Jr., é um livro bem técnico, é um livro excelente, que desmistifica muita coisa sobre esse assunto referente a armas. E, lógico, o clássico do Flávio Quintela e do nosso querido Dr. Benê Barbosa, Mentiram para Mim sobre o Desarmamento. Esse livro aqui, ele é muito prático, os capítulos são pequenininhos, os capítulos são pequenos, a leitura é fácil, é simples, é uma leitura direta, não é uma leitura muito rebuscada, é uma leitura bem direta, uma leitura simples, fácil, e você pode ler no ônibus, ler no Uber, é uma leitura bem simples. E eu quero encerrar esse vídeo com uma frase, com uma citação muito interessante de Aristóteles, deste livro aqui, Política, né, de Aristóteles. Um trecho, um parágrafo do capítulo 8, em que ele fala sobre as cidades, né, sobre a cidade, sobre o governo, e ele fala o seguinte: primeiro, é preciso que haja comida. Em segundo, deve haver artífices capazes, pois a vida requer muitos instrumentos. Em terceiro lugar, deve haver armas, pois os membros de uma comunidade precisam delas em mãos, a fim de exercer autoridade sobre os homens desobedientes e também na defesa de agressores externos.